Bom, o motivo dessa coletiva de imprensa envolve o ataque que a nossa organização sofreu na última quinta-feira, né, no dia 21, onde sem nenhuma autorização, sem nenhum mandato, cerca de 12 a 15 agentes que no momento se diziam passar como agentes da Polícia Federal e depois manifestaram como agentes da Polícia Civil, entraram na nossa sede sem nenhum mandato, pegaram materiais como alguns livros, né, materiais aqui como tintas, sprays que a gente usa para decoração do espaço. E esse espaço aqui é um espaço de atividade social, atividade política, atividade cultural. Nós temos a cada 2 semanas aqui uma cooperativa de consumo vinculada a trabalhadores do campo, né, que vendem produtos agroecológicos, uma relação com o campo, com a cidade. E na coletiva de imprensa que fez a Polícia Civil, o governador do estado, apresentaram aqui os materiais que apreenderam como se fossem materiais criminosos, né? Então, inclusive, tem alguns livros aí da nossa biblioteca, né, que não estão, que foram apreendidos, livros do Noam Chomsky, né? E aí o Noam Chomsky, só para lembrar, é o mesmo que teve aqui em Porto Alegre em 2002, no Fórum Social Mundial. Também um dos livros apreendidos aqui foi o livro Os Anarquistas do Rio Grande do Sul, né, editado em 1995 pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre, onde na época então o prefeito era o próprio Tarso Genro, e a Polícia Civil expôs os livros como se as ideias libertárias, as ideias anarquistas fossem algum crime. A nossa manifestação aqui nessa coletiva é uma manifestação de repúdio, né, até porque as declarações posteriores aí do Tarso Genro, né, comparando a ideologia como se fosse algo de extrema ligado ao fascismo, né, ou ideias de extrema direita, isso são colocações completamente errôneas, né, completamente distorcidas, até porque nós somos lutadores, nós somos gente do povo, trabalhadores, né, pertencemos ao mundo do trabalho, ao mundo da pobreza, daqueles que buscam alternativas coletivas e saídas coletivas para essa situação de desigualdade que a gente vive hoje no país. E damos respostas coletivas a essa situação, né? Não somos como o governador do estado quer colocar, ou como a mídia quer colocar e nos criminalizar, os responsáveis pelas cenas de violência, né, ou pelos conflitos que acontecem nas ruas. Não somos nós os responsáveis, né? Nós somos uma organização política social, não estamos nos escondendo, temos 18 anos de vida pública, né? A FAG foi fundada em 1995 e desde lá a gente organiza atividades de caráter político-social como uma alternativa de organização para os oprimidos. A FAG está, pela sua militância, né, que está implicada na frente de luta pelo transporte público, no bloco de lutas, ela está envolvida na organização do ato, né? Está envolvida em impulsionar essa luta pelo direito à cidade, essa luta pelo direito ao transporte. Agora, a FAG não pode ser bode expiatório da ação repressiva da Brigada Militar, dos conflitos que têm ocorrido. Alguns companheiros falavam que se vivia em Porto Alegre o que foi a Batalha da Várzea em 1917, só que na época da Batalha da Várzea a função da Brigada Militar era não deixar os operários chegar no centro da cidade. Fazer uma metáfora aqui, a função da Brigada Militar nesse momento foi impedir que as manifestações ocorressem democraticamente no solo sagrado da RBS. É importante, né, essa coletiva de imprensa aqui, né, a gente está fazendo valer com meios de comunicação que a gente considera que são democráticos, como o Coletivo Catarse, o Sul 21, o Jornal Tabaré, até porque a mídia hegemônica, os grandes meios de comunicação têm fabricado bastante mentiras, né, em relação ao que tem acontecido aqui, não só na capital, não só no nosso estado, mas também no Brasil inteiro. Criminalizando o protesto, criminalizando a pobreza, tentando criar fatos, né, que vinculem o anarquismo ou que vinculem a FAG, né, como se nós desenvolvemos atividades criminosas. As declarações que fez o governador do estado, Tarso Genro, são declarações que, na verdade, fazem coro sim com a direita, fazem coro sim com os grandes monopólios de comunicação. Até porque o ambiente que tenta se instalar é um clima de medo, né, é um clima de guerra psicológica e que tenta afastar
os pobres, afastar a população, afastar os trabalhadores de estarem lutando e se organizando legitimamente pelos seus direitos. As declarações do governador do estado, na verdade, elas corroboram com essa direita golpista, né? Porque se tem hoje algum discurso único que se faz dentro da sociedade brasileira, né, que é bastante próximo de um regime totalitário, né, é o discurso que faz os meios de comunicação. Né? E repetir o discurso dos meios de comunicação, né, dizendo isso aqui é legítimo, isso aqui não é legítimo, né, ou isso aqui é legal, isso aqui não é ilegal. Na verdade, eles querem disciplinar a sociedade brasileira para criminalizar cada vez mais a luta social, né, e colocar o protesto como algo que não pode ocorrer no Brasil no contexto dos grandes eventos como a Copa do Mundo.